Ser maior de 18 anos não é requisito para se habilitar. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o processo de habilitação e eu vou te provar isso. Você está no canal Aula Teórica Online, um canal totalmente dedicado a auxiliar os seus estudos na prova do Detran. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e nós vamos falar sempre de assuntos referentes à prova que você fará lá no Detran, seja de primeira habilitação, seja de renovação ou seja de reciclagem. Então você vai me ajudar demais deixando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Vamos para o vídeo. No artigo 140, os requisitos para a habilitação são, e aquilo de sempre, papel, caneta, anotando essas informações, porque são assuntos de prova e podem te ajudar demais. Ser penalmente imputável, eu deixei um asteriscozinho aí para a gente ver o porquê. Saber ler e escrever, possuir identidade ou equivalente e possuir o CPF. Lembrando que o CPF ele não consta no artigo 140 do Código, ele consta na resolução do CONTRAN que trata sobre o processo de habilitação. Ser penalmente imputável, em nenhum momento a gente viu escrito aí que é requisito ser maior de 18 anos para se habilitar. Ah, mas porra, ser penalmente imputável só a partir dos 18 anos. Sim, só a partir dos 18 anos. Mas o que é ser penalmente imputável? É ser maior de 18 anos? Não, porra. Ser penalmente imputável é ter condições de discernimento para saber se os seus atos são lícitos ou não, para saber que todo ato criminoso pode ser praticado ou não, se você pode ser condenado, culpado, acusado pelos seus atos criminosos. Isso é ser penalmente imputável. Mas só a partir dos 18 é que a pessoa é penalmente imputável. Sim, só que existem pessoas maiores de 18 anos que não são penalmente imputáveis. Fica nesse vídeo até o final que nós vamos falar sobre isso. Então, o requisito é ser penalmente imputável. Saber ler e escrever é outro requisito mínimo e a gente precisa ficar atento. Não é necessário comprovar escolaridade nenhuma. Basta saber ler e escrever. Num país em que... deixa pra lá. Mas não precisa. Basta saber ler e escrever. E possuir identidade e possuir o CPF. Cumprindo esses requisitos, a gente dá entrada no processo de habilitação no Detran, porque o Detran é responsável pela formação dos condutores. Então, quando a gente vai no Detran e dá entrada, é feito um registro nosso e esse registro é chamado de RENACH, que significa Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. E uma informação importante para a prova: o órgão responsável pelo RENACH não é o Detran. O órgão responsável pelo RENACH é o SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Grava isso, porque isso pode cair na tua prova. E muita gente erra. Quando a questão aparece lá, qual é o órgão responsável por organizar e manter o RENACH, muita gente marca Detran e não é. O órgão responsável pelo RENACH é o SENATRAN. Quando você dá entrada, você tem a escolha de colocar ou não atividade remunerada na sua habilitação. E essa é uma outra dúvida que eu vejo muita gente tendo no dia a dia. O que é exercer atividade remunerada? É usar o veículo para trabalhar? Não. A atividade remunerada não é propriamente usar o veículo para trabalhar.
Porque o instrutor prático da autoescola, ele usa o veículo para trabalhar o dia inteiro, mas ele não exerce atividade remunerada. Atividade remunerada é o serviço de transporte, seja de mercadoria, como motoboy, ou seja de passageiros, como mototáxi, como motorista da van, como motorista do ônibus, como motorista do táxi. E eu falei motoboy, mas poderia ser caminhão, poderia ser caminhonete. Se você ganha, se você recebe, se o seu serviço é fazer transporte de mercadorias ou de passageiros, você tem que ter a atividade remunerada na sua carteira, porque você exerce a atividade remunerada. Os primeiros exames, que o código diz que são preliminar e renováveis. Por que preliminar? Porque se você ficar reprovado em um desses exames, você não pode se habilitar enquanto não for aprovado. Então a gente tem aí o exame de aptidão física e mental, a gente tem a avaliação psicológica, que é o famoso psicotécnico, o exame escrito sobre legislação de trânsito e de noção de primeiros socorros. Eu poderia até colocar junto aí, porque tudo isso escrito sobre legislação de trânsito e noção de primeiros socorros é a prova teórica. E o exame de direção veicular, realizado em via pública e, logicamente, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Essa é a carga horária teórica: 18 horas de legislação, 16 horas de direção defensiva, 4 horas de primeiros socorros, 4 horas de meio ambiente e cidadania, que poderia estar aí também relacionamento interpessoal, e 3 horas de noções básicas de mecânica. Depois que você passa pelo exame de aptidão física e mental, depois que você passa pelo psicotécnico, você deve passar por essa carga horária, que completando aí dão 45 horas. Depois disso, vocês irão fazer a prova teórica. A gente precisa lembrar que o aproveitamento mínimo para alguém ser aprovado no exame teórico são 70%. A gente precisa lembrar que o aproveitamento mínimo para aprovação na prova teórica é de 70%. Eles não perguntam a quantidade de questões que você deve acertar. Eles perguntam a porcentagem mínima e são 70%. Mas eu coloquei aí só em termos de curiosidade mesmo. Tem alguns estados que a prova são 30 questões, a gente tem que acertar 21, e tem estados que a prova são 40 questões e a gente tem que acertar 28. Passando no exame teórico, a gente começa as aulas práticas. E um documento importantíssimo para a gente gravar para a prova é a LADV, que significa Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Esse documento é de porte obrigatório. E não se esqueçam que eu vou voltar no assunto dos 18 anos para fechar esse assunto e te provar de uma vez por todas que ser maior de 18 não é requisito exigido no código para alguém se habilitar. Para isso, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não for. Toda semana terá vídeo novo falando de assuntos que vão te ajudar na prova. Então, ative o sininho de notificação para toda vez que tiver vídeo novo, você receber e ficar por dentro de todas as dicas que você precisa para fazer uma boa prova. As informações contidas na LADV são a identificação do órgão emissor, o nome do candidato, identidade CPF, número do RENASCE, categoria pretendida, prazo de validade, que eles podem perguntar na prova de quanto é o prazo, qual é o prazo de validade da LADV. A resposta é a mesma do processo, não tem data. Na data que vence o seu processo de habilitação, vence a sua LADV. E, por fim, aí, o nome da autoescola que você é vinculado, o nome do CFC, que a autoescola não é mais chamada de autoescola, agora ela é chamada de Curso de Formação de Condutores.
E uma outra informação muito importante para a sua prova é o prazo de suspensão caso o condutor seja flagrado, o aluno, o candidato, seja flagrado conduzindo um veículo em desacordo com as normas referentes à LADV. A LADV é um documento de porte obrigatório, então fazer aula sem estar portando a LADV é uma forma de estar irregular, suspensão na cabeça, 6 meses. Para quem precisa usar óculos, se estiver fazendo aula sem óculos, suspensão de 6 meses, porque está em desacordo com a LADV. Esses são alguns exemplos que podem acontecer. Indo para a aula prática, a gente tem uma carga horária de 20 aulas, que seriam 20 horas. Na verdade, são 50 minutos cada aula, então 2 aulas dão 1h40. Não vai ficar enchendo o saco aí do instrutor de vocês, dizendo ainda faltam 20 minutos para terminar. Só foi 1h40. É 1h40. São 50 minutos a aula. A aula prática vai direto às 2. Então, 100 minutos, 1h40. É o tempo de 2 horas aula. Então, vocês irão fazer 20 horas de aulas práticas. E eu só deixei um lembrete aí, que não existe mais aulas noturnas, e não existe mais o simulador, infelizmente. E, fazendo a prova prática, você não pode acumular no seu exame prático mais de 3 pontos. O máximo que você pode perder na prova prática são 3 pontos. O problema é que se você esquecer uma seta, já são 3 pontos. Se você deixar o carro morrer, são 2. Se você esquecer de colocar o cinto, são 3. Se você esquecer de olhar para fora na hora de sair da baliza, e na hora de sair com o veículo, são 2 pontos. Então, fique atento que se você acumular mais de 3 pontos, você será reprovado. Se você atingir no máximo 3 pontos, você será aprovado, que é o que eu espero que aconteça com todos vocês. Sendo aprovado, vocês irão pegar dentro do prazo que o Detran do seu estado te der, a PPD, que no dia a dia a gente chama de carteira provisória e no código é chamado de permissão para dirigir. Ela tem validade de 12 meses, então aquela velha história, com a permissão para dirigir, dentro desses 12 meses, você não vai poder ter nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima ou 2 médias. Qualquer uma dessas situações, o candidato, o condutor, ele já é condutor, perderá a permissão para dirigir e terá que voltar para a autoescola e fazer todo o processo do zero. Eu vou agora esclarecer de uma vez por todas por que ser maior de 18 anos não é requisito pelo código para que alguém seja habilitado. Esse ser penalmente imputável significa que a pessoa tem que ter discernimento entre o bem e o mal. Tem pessoas que, mesmo sendo maiores de 18, não são penalmente imputáveis. A gente sabe ser penalmente imputável só a partir dos 18, mas existem pessoas maiores de 18 que não são penalmente imputáveis. Pessoas que têm doenças mentais, elas não respondem pelos seus próprios atos, então elas não podem se habilitar, mesmo que elas sejam maiores de 18 anos, porque o requisito não é ser maior de 18, é ser penalmente imputável. Pessoas consideradas ébrios habituais. O que seria um ébrio habitual? Quando eu fui procurar isso no dicionário, eu descobri que o Vasco está me tornando um ébrio habitual. Eu não consigo mais ver jogo do Vasco sóbrio, eu preciso estar embriagado. E o ébrio habitual, ele é a pessoa chamada de alcoólatra. As pessoas dependentes de álcool, pessoas que não conseguem ficar sem o uso do álcool, essas pessoas são patologicamente diagnosticadas como alcoólatras, como ébrio habituais. Essas pessoas também não podem se habilitar, ainda que elas sejam maiores de 18 anos, porque ser maior de 18 não é requisito para a habilitação.
Tá ok? Espero que esse vídeo te ajude demais. Te peço mais uma vez para que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber os vídeos novos que ainda virão com muitas dicas para sua prova. Muito obrigado e até o próximo vídeo.